Yongari é um réptil gigante fictício que apareceu pela primeira vez no filme Yongari, Monstro das Profundezas, de 1967. A criatura é bípede, com um longo chifre no focinho, presas nas laterais da boca e uma única fileira de placas dorsais, semelhantes às de Godzilla, só que mais curtas. Ele tem olhos vermelhos brilhantes e pontas na cauda, semelhantes ao estegossauro. No filme Reptiliano de 1999, onde ele aparece também, a cabeça dele é mais felina e mantém sua forma básica, mas com um chifre nasal menor, 3 chifres maiores na parte de trás da cabeça e ombreiras pontiagudas, sem contar que ele tá menos Era-Shawa e mais Era Heisei. A cor do Yongari no filme de 1967 se assemelha a um marrom misturado com verde. Já a sua versão de 1999 é praticamente tudo cinza com algumas pitadas de preto. O nome Yongari vem da palavra coreana para dragão, Yong, e um monstro da lenda coreana, Pulgasari. A grafia inglesa do nome de Yongari é incoexistente. Os materiais de seu filme de estreia soletram seu nome como Yongari com um G, enquanto os materiais para Reptiliano soletram como Yongari com 2 G. Nos anos 60, os filmes de monstros gigantes estavam chamando muita atenção do público, e vários estúdios e países estavam fazendo seus próprios monstros gigantes. Os japoneses tinham Godzilla, os americanos tinham o King Kong, os britânicos tinham o Gorgo. Então, foi a oportunidade perfeita para o extinto estúdio de cinema coreano Kyeokdong Entertainment fazer seu próprio monstro gigante. Para fazerem o traje do monstro, foi chamado o cofundador da X Productions, Masao Yagi, que fez o traje por $5.000. Na época, ele estava fortemente envolvido com os filmes da Era-Shawa do monstro gigante Gamera. O traje do Yongari tinha brilhantes olhos que poderia abrir e fechar. Dirigido por Kim Ki-duk, que também fez os efeitos especiais, fez o roteiro do filme junto com Sen Yun-sung e com a trilha sonora composta por Jin Jong-keon. Yongari, Monstro das Profundezas, é lançado nos cinemas no ano de 1967. No filme, uma família coreana se reúne para o casamento de um astronauta, porém, o astronauta é chamado de volta ao dever de monitorar um teste nuclear no Oriente Médio. O teste desencadeia um terremoto que muda o epicentro para o coração da Coreia. O terremoto atinge Panmunjom, onde o fotógrafo tira fotos da divisão do solo, que revela uma criatura gigante, movendo-se para dentro. O fotógrafo consegue fugir, mas bate o carro devido ao terremoto. O fotógrafo consegue chegar às autoridades e entrega as fotos da criatura antes de sucumbir aos ferimentos. As autoridades batizaram a criatura de Yongari, baseado em uma antiga fábula coreana sobre um monstro conectado aos terremotos. Enquanto a Coreia do Sul está sendo evacuada, o exército é enviado para a área de Inwang para atacar Yongari, mas sem sucesso. Yoo, um jovem cientista, decide ir para Seul para encontrar uma fraqueza para derrotar Yongari. O monstro finalmente chega a Seul e causa destruição completa. Os militares sugerem o uso de mísseis guiados contra Yongari, mas as autoridades temem que os mísseis possam causar mais danos do que o monstro e destruir os marcos da antiga Coreia. No entanto, as autoridades decidem que o futuro da Coreia é mais importante e concordam em usar os mísseis guiados. Após isso, Yongari vai até uma refinaria de petróleo, onde ele começa a beber o óleo e a gasolina. Após se alimentar, Yongari é então atingido por amônia e mísseis, o que é o suficiente para colocá-lo temporariamente para dormir. No entanto, Yoo acredita que precisará de mais amônia para matar a criatura. Um garoto, chamado Iko, pega um dispositivo de luz e ilumina o Yongari imóvel, o que o faz acordar. Para a diversão de Iko, Yongari começa a dançar, mas depois retorna à sua agitação. Yoo carrega a amônia finalizada em um helicóptero e a joga em Yongari, no rio Han, onde Yongari sofre um colapso e acaba morrendo.
O filme foi bem criticado na época, por ser um filme com muito baixo orçamento, sem praticamente nenhuma história imposta ao filme, sem desenvolvimento de personagem e sem uma trama que conseguisse entreter o público até o final. 30 anos depois, os americanos compraram os direitos do Yongari, e em 1999 eles lançam direto em DVD o filme Reptilian, que eu irei resumir bem rápido a história. Nesta encarnação, Yongari é um dinossauro gigante de 200 milhões de anos, aproximadamente 50 vezes o tamanho de um Tiranossauro Rex, que é reanimado por um alienígena Galaxion, determinado a dominar a Terra. Após a reanimação, os alienígenas usam Yongari para atacar várias cidades e causar destruição. Quando os militares encontram uma maneira de tirar Yongari do controle dos alienígenas sobre ele, os alienígenas enviam seu monstro espacial, Psychor, para lutar contra Yongari. Yongari eventualmente derrota Psychor, e os alienígenas se retiram. No dia seguinte, os militares transportam Yongari para uma ilha, onde ele possa viver e se ajustar à era moderna. Yongari tem uma personalidade bem padrão para monstros gigantes. Ele simplesmente acordou e começou a fazer destruição por onde passava, atacando apenas quando se sentia ameaçado. Yongari, no filme de 1967, fez tudo aquilo porque ele simplesmente estava com fome, sem contar que ele era bem curioso a respeito das construções, sempre observando elas antes de as destruir. E o mesmo se aplica ao Yongari de 1999. A única diferença é que ele não estava com fome. Ele tem umas habilidades e poderes padrões para um monstro gigante, como por exemplo a sua respiração de fogo. O Yongari pode respirar um fluxo concentrado de chamas de sua boca, o suficiente para colocar fogo em tanques e destruir caças a jato. Seu alcance é limitado, pois ele não conseguiu derrubar um helicóptero pairando sobre sua cabeça. Ele também tem outra habilidade, chamada de Horn Beam, que ele dispara um feixe amarelo fino de seu chifre, capaz de cortar jipes e caças ao meio. Ele também exibiu a habilidade de produzir bolas de fogo com sua boca. Não se sabe quantos ele pode disparar a qualquer momento, mas elas possuem força suficiente para destruir jatos e matar um monstro chamado Psycho, no filme de 1999. No filme Reptilian, Yongari era imensamente durável, capaz de evitar ataques de caças a jato e soldados aerotransportados. Sua durabilidade também lhe garantiu grande resistência, o suficiente para evitar que um prédio desabasse no chão. Ele segurou o prédio de tão bravo que o bicho era. Apesar da impressionante durabilidade e habilidade do Yongari original e do de 1999, ele tem uma grande fraqueza: a amônia. Isso foi mostrado quando o Yongari estava tendo uma reação durante o ataque às refinarias de petróleo. Isso faz com que ele comece a coçar. Um concentrado de amônia mais refinado, lançado de um helicóptero, fez com que ele sangrasse violentamente pelo ânus. Sim, pelo ânus, deixando-o inconsciente na versão americana não, coreana, ou matando na versão americana. Mas meio que a versão coreana praticamente ninguém encontra mais, então podemos dizer que a amônia matou ele na versão americana, que é a que todo mundo conhece. Agora, algumas curiosidades para vocês. O roteirista do primeiro filme, em um dos seus primeiros roteiros, ele imaginou o Yongari como um organismo unicelular do espaço sideral que sofreu mutação por radiação, mas nunca foi confirmado se essa informação é verídica ou não. Vocês podem teorizar se quiserem. O laser de chifre do Yongari original é visivelmente idêntico ao cortador sônico de Gauss, o oponente que Gamera enfrentou em Gamera vs Gauss, que foi lançado no mesmo ano que Yongari. Ambos os raios são finos, amarelos e implantados para cortar carros e caças ao meio. Em Reptilian, a altura de Yongari é estimada em 50 vezes o tamanho de um T-Rex. Como o maior espécime de Tiranossauro Rex conhecido atualmente tem pouco mais de 4 metros de altura, isso colocaria Yongari em cerca de 200 metros de altura. No entanto, de acordo com o bônus incluídos no DVD do filme, esta versão de Yongari tem 152 metros de altura.
O crânio de Yongari, original, faz uma breve aparição em Pacific Rim Uprising, ou seja, Pacific Rim 2, durante a cena em que Hammond examina os registros da PPDC em busca de uma correspondência para a imagem transmitida por Mako. Nem eu percebi isso. E vocês perceberam? Deixem aí nos comentários para eu ficar sabendo. Infelizmente, Yongari acabou caindo no esquecimento, sendo um dos monstros gigantes menos conhecidos entre os fãs de kaijus, já que seu primeiro filme não foi lá um grande sucesso, e o seu segundo filme literalmente destruindo a chance desse monstro voltar a aparecer em alguma franquia, pois o segundo filme só saiu para DVD, e tendo um péssimo orçamento, pois o CGI do filme é horroroso, consegue ser do nível do CGI da franquia Sharknado. Realmente, as chances desse kaiju voltar ou aparecer em algum novo filme são quase zero. Mas eu gostaria sinceramente de ver ele em algum filme da atualidade, pois esse monstro merece um pouco mais de carinho.